Olá, seja bem-vindo. Convido você a ser um colaborador desta obra. Inscreva-se no canal e compartilhe em suas redes de contatos. Desta forma, você nos ajuda a semear a palavra de Deus e espalhar a semente do Evangelho de Cristo. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre a liberdade em Cristo e o amor que edifica. O texto é 1 Coríntios capítulo 8, verso 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. 1 Coríntios capítulo 8 aborda a questão de comer alimentos sacrificados aos ídolos. Em Corinto, muitas pessoas ofereciam comida aos ídolos antes de vendê-la no mercado, e alguns cristãos não tinham certeza se era aceitável comer tal comida. Paulo começa afirmando que os ídolos não têm existência real e que existe apenas um Deus verdadeiro. Ele enfatiza que os cristãos têm conhecimento de que os ídolos não são reais e, portanto, comer comida sacrificada a eles não é pecado em si. No entanto, Paulo adverte os coríntios de que nem todos têm esse conhecimento e que alguns podem se desviar ao ver outros cristãos comendo alimentos sacrificados a ídolos. Ele os lembra de que o amor é mais importante do que o conhecimento e que devem evitar fazer qualquer coisa que possa fazer um irmão ou irmã mais fraco tropeçar. Portanto, se comer tal comida faria um cristão mais fraco tropeçar, então é melhor abster-se dela. Muitas vezes, cristãos firmes que conhecem a Bíblia são propensos a se ensoberbecer quando lidam com cristãos mais fracos na sua fé. Paulo, na verdade, não nos encoraja a ter o comportamento de irmãos ignorantes ou fracos na fé, mas nos adverte que ter uma atitude orgulhosa não é ser igual a Cristo. O amor a Deus e aos nossos irmãos deve ser proporcional ao conhecimento. Temos sempre de levar em consideração que alguns cristãos não entendem as bênçãos da liberdade que temos em Cristo. Eles vivem presos e tentam reger suas vidas por regras e rituais. Muitos não sabem que práticas ritualísticas ou determinadas coisas não são pecaminosas em si mesmas. Abster-se ou não de certas coisas que por si mesmas são neutras e que o uso delas é que pode nos levar a pecar, mas não pode nos tornar melhores cristãos. Jesus mesmo foi paciente com seus discípulos por várias vezes. Da mesma forma, devemos ser pacientes com aqueles que estão começando sua caminhada em Cristo e ainda são ignorantes do seu conhecimento de Deus e sua vontade. O cristão maduro compreende a verdade e cresce em graça e em conhecimento por meio da leitura da palavra e da obediência a ela, e essa verdade liberta-o. Ele vê o conhecimento como um instrumento para edificar, não como uma arma para derrubar. O problema enfrentado na igreja de Corinto é o mesmo para muitos nos dias de hoje. A questão é: até onde vai a liberdade cristã em relação ao comportamento não especificamente proibido nas Escrituras? Muitos têm centrado em torno de práticas questionáveis que muitos crentes sentem estar errado, mas que não são especificamente proibidos nas Escrituras. A liberdade cristã é uma verdade central do Novo Testamento, mas a liberdade cristã não é licença desenfreada. Nunca é liberdade para o pecado. E muitas vezes deve excluir as coisas que em si mesmas não são pecados, mas que podem se tornar pecaminosas ou levar os outros ao pecado. Dois extremos comuns são muitas vezes seguidos em relação a coisas duvidosas. Um deles é o legalismo, o outro é a licença. O legalismo acredita que cada ato, cada hábito, todo tipo de comportamento é preto ou branco. Os legalistas vivem pelas regras, em vez de pelo Espírito. O problema é que o legalismo sufoca a liberdade, sufoca a consciência, extingue a palavra e sufoca o Espírito Santo.
por outro lado, existe o outro extremo que é a licenciosidade. É como o legalismo na medida em que também não tem áreas cinzas, mas também não tem muito preto. Quase tudo é branco, tudo é aceitável, desde que não seja estritamente proibido nas Escrituras. Esses defensores acreditam que a liberdade cristã é praticamente absoluta e incondicional. Enquanto sua própria consciência é livre, você pode fazer o que quiser. Contudo, a licença também pode ser errada por ofender a consciência dos irmãos na fé, quando eles são menos maduros, fracos, e quando o que estamos fazendo não é necessário em nosso serviço ao Senhor. O princípio ensinado é: tome cuidado para que a sua liberdade, de alguma forma, se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Antes de exercer a nossa liberdade cristã em uma determinada área não proibida pela Bíblia, devemos considerar como isso afetará os outros, especialmente nossos irmãos na fé. Crentes maduros não devem se concentrar em sua liberdade, mas no bem espiritual daqueles que são menos maduros. Conhecer a palavra de Deus é extremamente importante, mas se o conhecimento é arrogante e egoísta e não pensa no próximo, ele não edifica, só revela o nosso orgulho. O cristão verdadeiramente maduro pensa e age de duas maneiras: conceitualmente e relacionalmente. Ele tem a capacidade de compreender as verdades bíblicas e a capacidade de relacioná-las com as pessoas, para si e para os outros. Ele tem o conhecimento mais o amor, porque o amor é o meio através do qual a verdade deve ser comunicada. Veja, por exemplo, o que a Bíblia fala a respeito de Cristo, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Conhecimento por si só traz arrogância, não a maturidade. Quando alguns crentes insistem em exercer sua liberdade sem levar em conta os sentimentos e padrões de outros crentes, a igreja fica enfraquecida e dividida. E nesse contexto, não há amor. O conhecimento é importante, extremamente importante, mas, como tudo mais, sem amor, não é nada. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. O amor é a chave. Saber o que não é proibido não é suficiente. Quando nós não nos limitamos a olhar para fora de nossos próprios interesses pessoais, mas também para o interesse dos outros, estamos na estrada para amadurecer. Amor define os limites da liberdade cristã. Exerça sua liberdade em Cristo sem ofender os outros. Saiba que a sua liberdade não lhe dá o direito de machucar os outros. O amor edifica. Quem ama cuida até mesmo da consciência do outro. Quem ama vive a vida transformada por Cristo, refletindo o seu caráter de graça, verdade e amor. Que o Senhor te abençoe.